E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que vocês estejam todos muito bem mesmo, em nome de Jesus. E hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Marcos, capítulo 11, a entrada triunfal de Jesus. 9, 10. Quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois dos seus discípulos e lhes recomendou: Ide ao povoado que está logo adiante de vós, e assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos inquirir, por que fazeis isso? Replicai. O Senhor precisa dele, e sem demora o enviará de volta para aqui. Eles partiram e logo encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desprenderam. E alguns dos que estavam E, algum, e alguns dos que ali estavam censuraram-lhe: Por que fazeis soltando o jumentinho? Eles, todavia, justificaram-se conforme Jesus os orientara, adiante do que lhes permitiram seguir. E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus, selaram-no com seus mantos, e Jesus o montou. Então muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho, outras espalhavam ramos que tinham cortado nos campos, tanto os que caminhavam adiante dele, como os que seguiam após, proclamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas, elevados céus. Então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. Jesus purifica o templo. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e, avistando ao longo uma figueira com folhas, foi verificar se encontrava nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: Nunca mais, em tempo algum, como, como alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que comercializavam pombas. Também não permitiu que ninguém transportasse mercadoria pelo templo, e os admoestava exclamando: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam. Havia visto que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade. O poder da oração de fé. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira se secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou Jesus: Tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: Levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebeis, e assim vos sucederá. Mais tarde, quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoa, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. A autoridade de Jesus é divina. Mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém. Ah,
Me perdi. Me perdi, me achei. Mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém, e Jesus no caminho pelo templo. E Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos que lhe questionaram: com que autoridade ages como vem agindo? Com quem te outorgou tal autoridade para fazeres o que fazes? Jesus lhes replicou: Eu também vou proporei uma questão. Responda-me, e eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Responda-me, pois. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará. Então, por qual razão não acreditais nele? Se por outro lado declararmos dos seres humanos, neste caso, temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Finalmente, declararam a Jesus: não sabemos. Jesus, por sua vez, concluiu-lhes: ora, nem eu tampouco vos revelarei com que autoridade estou realizando estas obras. Parábola dos vinicultores maus. Marcos capítulo 12. Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da colheita, enviou uns servos aos lavradores com o objetivo de receber dela sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então lhes enviou um outro servo e também lhe abateram na cabeça e o humilharam. E enviou outra vez, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas a alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente, restava-lhe enviar seu próprio amado filho, e este lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Todavia, aqueles lavradores combinaram contra si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos, matemo-los, e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não leste esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é a obra de grande maravilha para todos nós. Por isso, começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história contra o próprio, com o propósito de acusá-lo. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Adorar a Deus e honrar o Estado. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E ao se aproximarem, lhe questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o como hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o examine. E eles lhe trouxeram a moeda, ao que ele lhe indagou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus lhes asseverou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. A ressurreição de todos os mortos. Depois chegaram
Depois chegaram os saduceus que pregam não haver qualquer ressurreição com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos. Então o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo ocorreu com o terceiro. E dessa forma, nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente, faleceu também a mulher. Na ressurreição de quem essa mulher será esposa? Haja visto que os 7 irmãos foram casados com ela. Então Jesus os admoestou: Não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendereis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamentos, pois se tornam como os anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tens lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus dos vivos. Estais absolutamente enganados. O principal dos mandamentos. Um dos mestres da lei achou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhe houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: O mais importante de todos os mandamentos é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que este. Então o escriba exaltou Jesus: Muito bem, mestre. Estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: Não estás distante do reino de Deus. E a partir disso, não havia mais ninguém que ousasse lhe questionar outra coisa. Cristo é o Senhor de Davi. Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo, quando levantou-se uma questão: Como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é filho de Davi? Sendo que o próprio Davi expressou-se pelo Espírito, afirmou: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como é possível então ser ele seu filho? E numerosos ajuntamentos de pessoas o ouvia com grande deleite. Jesus condena os escribas. E continuando seu ensino, advertia Jesus: Acautelai-vos dos escribas, pois eles fazem questões de andar com roupas especiais e de receber saudações em praças públicas, de sentar nos lugares de maior destaque nas sinagogas e ainda de ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para dissimular, fazem longas orações. Estes certamente receberão condenação ainda mais severa. A valiosa oferta da viúva pobre. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositados as contribuições financeiras e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de coleta de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para dentro de si os seus discípulos, e chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou:
Com toda certeza vos afirmo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os mais ofertantes. Portanto, todos eles ofertaram do que lhes sobrejava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Fiquem todos na paz, até o próximo vídeo, gente. Paz.